As Faladeiras, começando mais um desses episódios que eu amo estar, desses momentos maravilhosos que eu trago pra vocês, as minhas mulheres, né, gente? Porque tudo que é bom, a gente tem que o quê? Compartilhar. Pessoas que passam na nossa vida, pessoas que contribuem para nossa jornada e que também, de certa forma, eu também contribuo à jornada delas. E fico tão feliz de hoje vê-las aqui, né? E olha só que é bem difícil trazer algumas delas aqui. Inclusive esta moça que está aqui hoje, que é a Adriana. Então, Adriana, antes de você se apresentar, eu queria te parabenizar por você estar aqui hoje. Porque eu sei que é um desafio para você, eu sei que para você, você está, né, vencendo um obstáculo, vencendo uma limitação, muitas vezes uma falta de, será que eu dou conta, né? Então esse é o seu momento, e se você está aqui hoje é porque você dá conta e porque você tem merecimento, sim, por estar aqui. Então, seja bem-vinda mais uma vez à Casa Rosa, que é sua também, você está sempre aqui com a gente, e pela primeira vez aqui no podcast Faladeiras. Realmente. Você viu que a abertura, agora é sua responsabilidade se apresentar para o público aí. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao convite, me sinto honrada. E nada mais do que justo e correto a Vivian ser a primeira pessoa. Com certeza, eu já falo isso. Já pensou, você vai em outro? Não, ia ficar muito chateada, não dá não, né? Esse encontro aqui, estamos correndo, vai fazer o quê? Uns 3 anos? Olha, gente, eu comecei a chamar oficialmente, deve ter 1 ano e meio. Oficialmente, assim, Adriana, e aí? Não, peraí. Calma, em breve. Chegou a hora. Chegou. Falei, não, agora é a hora. E é uma coisa até engraçada de se falar. Porque eu fiz teatro muitos anos. Pode não parecer, mas eu fiz arte cênica quase 10 anos. Uau! Mas, realmente, eu só parei de fazer porque eu fui estudar fora, né? Eu fiz faculdade, passei fora, comecei a estudar UNEMAT em Cáceres. Sim. E ainda mesmo estudando lá, voltei ainda para apresentar umas peças na época quando eu fazia. Sim. E aí, mas falar de mim... Por que a gente tem essa... Por quê, né, gente? É um desafio muito grande. Eu sempre falo assim, que quando a gente vai falar de outra coisa, a gente desenvolve. Mas quando é pra falar da gente... Pra falar da nossa história, pra falar da gente. E o fato de eu estar aqui, querendo ou não, é um mérito muito seu. Estamos juntos, gente. Estamos juntas há muitos anos. E como você já me apresentou, eu me apresento muito como Adriana Fontes. Eu trabalho na parte de proteção de risco e gestão financeira. E a gente vai falar de um tema, Adriana, que tudo é ao vivo. Você tá vendo que eu tô aqui? Sim. Eu sou DJ também, porque este computador, ele tá bonitinho hoje, ele tá animado aqui hoje. É só pra repetir, meu bem. Adriana, começa falando o que é, porque quando fala proteção financeira, a pessoa já tá, o que é isso? Não, então o que é isso? Explica pro pessoal o que é a proteção financeira, o que é eu proteger meu dinheiro dentro do bolso, como que eu me protejo financeiramente? Bom, eu sou formada em uma área totalmente diferente e tem há 7 anos que eu iniciei nessa parte como corretora de seguros, onde nós trabalhamos com uma consultoria dos seus benefícios. E dentro dele está a proteção financeira. Entendo. O que seria isso, como você está perguntando? Primeiro, nós temos que entender o que nós precisamos e o que é mais importante para protegermos. Não somente a nossa vida, a nossa qualidade de vida, como nós vamos viver hoje, como também aqueles que dependem da gente. Aqueles como muitas vezes os nossos filhos ou alguém que tem muita importância na nossa vida, que a gente sente uma responsabilidade muito grande de fazer com que ele concretize um sonho. E como eu disse também, algo que nós estamos muito buscando, que é a nossa independência financeira. Verdade. E a gente sabe que muita coisa acontece na nossa vida, que a gente fala assim, na nossa fase bem produtiva, que isso acaba sendo muitas vezes impedido de acontecer. Então, por isso que nós fazemos um planejamento, uma consultoria, de acordo com a sua realidade financeira, o seu planejamento financeiro, o que para você é o mais importante, qual é a sua maior dor, a sua maior necessidade hoje. E aí nós fazemos e elaboramos para você, aonde ali ele vai ter um planejamento que pode atender a sua garantia do seu padrão de vida no presente e no futuro, a educação dos seus filhos, a proteção do seu patrimônio e a sucessão da tua empresa, como também a proteção dos seus investimentos e a proteção do seu patrimônio também. Né? E tudo isso é feito, gente, com um planejamento, com uma análise muito cuidadosa, né? E eu tô falando isso porque eu já passei por essa primeira fase de fazer essa análise, né? A gente tá
desenvolvendo, a gente está desenrolando aí, né, as nossas negociações, mas só para vocês entenderem, existe todo um preparo, não é assim de uma hora para outra. Isso não é uma coisa que você compra igual quando você vai lá no mercado, que você compra um pó de café ou sei lá, né, um objeto que você está precisando na hora. Isso é feito com muito planejamento, com muito cuidado. Mas peraí, tá bom, vocês entenderam o que a Adriana faz, agora vocês vão entender como que tudo isso começou. A Adriana, já, quando você foi para a vida adulta, que você foi trabalhar, foi a primeira coisa que você fez, foi isso? Não foi a primeira coisa que eu fiz. Vamos bem dizer que eu falo que nós sempre eu iniciei no mercado de trabalho sempre em busca de algum propósito. Sim. Eu lembro que eu estudava, eu entrava de férias, eu falava assim, nossa, eu preciso viajar para tal lugar. Eu preciso ir para tal evento da minha igreja, aqui para tal lugar. Aí normalmente o que a gente ouve dos nossos pais? Não tem como ir, porque não tem dinheiro naquele momento. E aí eu ia lá, eu nunca esqueço que uma vez eu estava passando no centro e eu vi uma loja toda bagunçada. Eu falei assim, gente, será que essa loja tá precisando de alguém pra gente arrumar? Aí eu pensei, e aí eu nunca esqueço disso, foi a minha primeira experiência. Aí eu fui lá. Você se ofereceu. Me ofereci, falei, vocês estão precisando de alguém? Que era na época, assim, do final do ano, então precisa de alguém pra arrumar a loja. Sim, nós estamos precisando de pessoas pra ajudar aqui. Aí eu iniciei o trabalho ali. E aí eu fui iniciando também em gostar de vender, eu sempre gostei de vender. Então, eu sempre vendi semijoias, vendi plano odontológico, eu sempre estava me desenrolando, eu sempre gostei de vender. Aparecia uma oportunidade, sim. Eu falava bem assim, que eu tenho que ir em busca do meu objetivo, eu preciso de tal coisa, mas eu preciso de dinheiro. Então, como eu vou fazer para conseguir esse dinheiro? Então, eu sempre fui desenrolada nesse sentido. Sim. Só que aí a gente vai crescendo, né? Aí as responsabilidades a gente vai sentindo um pouquinho mais o peso da idade, da responsabilidade, das escolhas. Aí nesse período de tempo, eu fiz faculdade, e aí nesse período eu me formei em enfermagem, nada a ver, porque eu trabalho hoje. Gente, vocês imaginavam isso? Enfermagem. É uma área que eu vou falar a verdade, é uma área que eu gosto muito, é uma área que eu admiro muito os profissionais, só que infelizmente é uma área que a gente sente que não tem o devido valor. Entendi. É uma área assim que a gente tem uma entrega muito grande, são profissionais assim que eu respeito muito, são profissionais que eu vejo que da área da saúde que precisam e merecem sempre estar em nossas orações. São assim, tem coisas que eu falo que acontecia no plantão, que eu falava assim, não, é Deus. Nossa, eu não peguei. Você trabalhou muito tempo na área? Eu trabalhei, sim, eu trabalhei um período na área, por mais ou menos uns 3 anos. Entendi. Que foi o suficiente para me falar assim, não dá, eu preciso fazer a transição de carreira, porque a profissão em si, várias situações ali, interferiu muito nas minhas emoções, e eu não conseguia lidar com algumas situações. Então, o problema não era nem o fazer, porque você gostava do que você fazia. Eu gostava. Era mais a questão da ambiência, das pessoas, do quanto aquilo afetava o seu emocional. Sim, e da oportunidade, porque muitas vezes quando você forma, você vai trabalhar naquilo que você tem oportunidade, não que você quer. Entendi. Até para você ir formando a sua carreira, formando a sua história, né? Sim. Construindo a sua história na profissão. E aí eu dei aula também, foi bem legal, foi um período muito bom, mas eu decidi fazer transição de carreira. E quando você decidiu, já foi para essa área ou foi uma oportunidade que surgiu, ou foi alguma coisa que você estava estudando? Não, porque, gente, não. Sabe por que eu tô perguntando? Porque tem gente que às vezes está nos assistindo e quer fazer uma transição e não sabe como fazer. E realmente, eu vou te falar, a transição de carreira, como é algo, 2 coisas que eu sempre gostei muito. Eu sempre gostei da área da saúde, e eu sempre gostei de vendas, né? Eu sempre gostei da área comercial. 2 caminhos, né? 2 caminhos. Então, a oportunidade da transição de carreira foi para mim trabalhar, que na época a gente tinha um casal de amigos que eles tinham uma imobiliária. Aí, mexia com vendas. Falei, não, tudo bem, eu vou me arriscar nisso. Fui trabalhar um período como corretora de imóveis, por incrível que pareça. E nesse período, o meu esposo ele já trabalha na área de seguros. Até esqueci de falar, eu sou casada. Aí nesse meio tempo você casou, né? Nesse meio tempo eu já estava casada. Você casou durante a faculdade, depois da faculdade? Eu casei durante a faculdade. Pra alegria da minha mãe. Um beijo, maravilhosa! Sim, eu casei quando eu tava entrando, né, na faculdade. E assim, meu marido, sem comentários, né, uma pessoa fantástica. E meus pais também, me deu todos o apoio que eu precisava. E aí, nesse período, depois que Então, ele já era da área e você lá, trabalhando como enfermeira. Sim, Entendi. Ele sempre foi dessa área de seguros. Entendi. Tanto ele quanto a família inteira. Os meus cunhados, sempre trabalharam nessa área, na parte de seguro. E aí, no caso, aí eu decidi ir na parte imobiliária. Eu falei, não,
Então, eu vou aproveitar essa oportunidade, vou aqui, é uma área que eu gosto. E aí, foi bem na época que veio aquela crise financeira que veio no mundo, não foi só aqui no Brasil. E aí, refletiu bastante na parte no ramo imobiliário. Só que aí, justamente nesse período, o meu esposo foi convidado para vir trabalhar na parte de uma seguradora muito grande aqui em Cuiabá. Sim. Então, na época, eu não morava aqui em Cuiabá, morava em outra cidade. E aí, outra mudança. Como diz Flávio Augusto, mais um ponto de inflexão. Sim, tá certo. E aí, viemos para Cuiabá. E nesse período, quando eu vim para Cuiabá, Deus me deu um grande presente. Eu falo que a minha maior uma inspiração divina, a minha filha. Virou mãe, gente. Sim. Aí o meu um sonho que eu sempre tive um sonho muito de ser mãe. Eu amo ser mãe. Foi uma das coisas assim, não tenho nem palavras assim para dizer. E aí eu fiquei grávida. Aí mudou novamente a minha vida. Mudou de cidade e aí virou mãe. Duas coisas, mãe. né? Eu vim grávida, e aí a transição de carreira, ela já não se tornou uma certa prioridade ali. Eu tive como, naquele momento... Optou, né, por cuidar viver aquela fase. Daquela fase, né? E graças à minha mãe, ao meu esposo, que permitiu isso também. Sim. Só que aí, nesse período, a criança vai crescendo... Vai vindo o bichinho do incômodo, né? Vai, porque nós que somos, assim, muito proativa... que sempre está movimentando, sempre muito movimento. E apesar de que a maternidade é muito movimento, gente. Verdade. A maternidade é um movimento constante, é uma renúncia, é um amor incondicional, é algo assim que, para mim, eu sou muito realizada nesse ponto, mas também é um ponto onde foi de muitas descobertas. De muitos desafios, onde você começa a ter que trabalhar muitas das suas dores, para você se tornar uma mãe cada vez melhor. Sim. Né? E aí nisso veio a oportunidade de trabalhar no ramo de seguros. E aí vai eu novamente aceitar esse novo desafio, aceitar mesmo essa transição de carreira, porque aí nesse período eu vi que não compensava eu voltar para a área da saúde. Aí eu fiz a transição de carreira. Aí me preparei, porque para ser corretor de seguros também tive que fazer... tirar a habilitação. Então, assim, tive que estudar muito, com criança pequena. Então, só quem passa sabe. Uma outra fase, né? É uma outra fase, que foi, assim, de muita dedicação, foi muito esforço, foi muita renúncia. Eu tive que estudar muito para conseguir ali. Minha filha, na época, tinha 2 anos. E aí, deu tudo certo. Consegui passar. E aí, eu iniciei vinculada a uma seguradora. Sim. Né? E aí foi uma mudança muito grande. E foi em que ano que você entrou, falou assim, agora eu sou corretora? Isso foi em 2018. Em 2018. Em 2018. Uma das coisas que me encantou muito, já me encantava o empreendedorismo. Sim. Talvez, assim, o que foi um divisor de água, que até hoje, há 7 anos, eu sinto esse divisor de água, é a gente se portar como uma empresa. E você conseguir fazer a gestão do seu tempo. Exato, perfeito, muito bom. Você conseguir Vamos falar sobre isso bastante. Sobre a gestão do seu tempo. Porque até então, antigamente, você vendia e você só vendia. Você não, quando eu trabalhava com semijoias, outras coisas, não tinha tanto essa preocupação da questão de visão como empresa. E aí, quando eu fiz realmente assumir esse papel, aí eu tive que... Até hoje, há 7 anos, esse processo ali ainda está sendo todo momento sendo reconstruído. E até uma coisa interessante, Adriana, porque esse processo ele não finaliza. Nunca. Ele é constância, eu falo que tem fases da vida que parece que tá tudo certinho, você tá tudo organizado, seus papéis, tudo bonitinho. Aí, de repente... né? Vem toda uma bagunça, parece que fala, aí você olha e fala assim, meu Deus, tá tudo bagunçado de novo, mas não é porque a gente tem das nossas fases, e aí vem uma fase que você pensa tá tudo bagunçado, mas eu sempre falo que nossa vida empreendedora é igualzinho com a nossa musculatura. Quer ver? Uma pessoa tá indo na academia, certinho. Aí ela para de ir. Aí parece que ela para de ir, ela perde tudo que ela construiu, né? Assim, ela ficou um tempão pra construir, às vezes, né? Definir o músculo e tal. Aí ela parece que perde tudo. Só que quando ela volta, o corpo tem o quê? Memória muscular.
Então ele vai voltando porque existe uma memória de um movimento que já foi feito aqui. E no empreendedorismo isso não é diferente. Então, vamos supor, você fez, a gente estava até comentando agorinha, né? Para vocês que estão nos acompanhando, a Adriana, ela foi, né, mentorada de uma mentoria minha importante, que é a Eu Presa. E foi 2 mentorias, né? A primeira, quando ela fez a Eu Presa. E nesse movimento, quando ela veio para a Eu Presa, que é essa primeira mentoria, é a hora que a gente organiza tudo, a gente olha para tudo, faz um diagnóstico geral. É o financeiro, é a agenda, é venda, é o tempo, é a organização. Tá, aí acaba, depois a gente continua num outro processo pra gente dar aquele acompanhamento. Gente, aí às vezes nessa fase, durante esses 3 anos, tem uma fase que parece que tá tudo indo bem. Só que quando a gente volta a fazer direitinho, mais rápido a gente tem resultado do que 3 anos atrás. Sim. Por quê? Memória. Porque o nosso cérebro ativa as memórias. Peraí, eu já sei fazer isso, eu já sei esse caminho. Às vezes a gente tem aquela preguiça de começar. Principalmente quando é uma coisa chata, mecânica, né? Mexer com planilha, ter que fazer captação de cliente, ter que colocar a ficha, essas coisinhas que são mecânicas. E que, infelizmente ou felizmente, eu não sei até onde isso é ruim ou bom, depende muito de nós. Então, até nós chegarmos num patamar de ter uma estrutura melhor para contratar pessoas, a gente faz muito sozinho e está tudo bem. Só que nós temos memória. Então, falar, não, peraí, eu sei que eu já fiz isso, eu sei que isso já deu resultado, então eu vou fazer novamente. Então, a gente precisa se permitir, muitas vezes, bagunçar mesmo. Porque nem sempre vai ficar tudo certinho, nem sempre vai ficar tudo organizado. Em 3 anos que eu te acompanho, quantos altos e baixos todos nós tivemos? Muitos. Né? Sempre muitos. Tem, né? Porque além de a gente ter que se preocupar com essa parte administrativa, com essa parte técnica que você precisa no empreendedorismo, você tem que preocupar ainda com uma outra parte que é que vai ser o carro-chefe de tudo isso, na minha opinião, as nossas emoções. A gestão das nossas emoções, que você está à frente daquilo. Porque quando você está à frente, você lida com muitas, com muito não, você está ali de frente com a frustração, e que também você está de frente ali com muitas vitórias, com muitas conquistas, com muitos triunfos, e você conseguir estar lidando com tudo isso e deixando, e fazendo com que a roda continue girando, movimentando, não perdendo aquela constância. É como assim, às vezes é como se tivesse uma roda numa ladeira assim, ó, ela vai ir. E aí você tem que conseguir dar conta de pegar e conseguir fazer com que ela roda no seu tempo. E é um trabalho, assim, eu até falo assim, às vezes a gente tem que ter medo, tem que pensar muito no que a gente pede. Às vezes eu falei muito esse ano, eu falei assim, nossa, eu preciso ter constância. Eu quero ter constância no meu negócio. Só que, gente, ter constância não é assim, vai vir uma mágica lá de cima. Vai chegar malefito. Constância, não, para, Adriana. Tipo, constância, não, fica tranquila, minha filha. Vai vir lá de cima tudo pra você, vai funcionar tudo bem, você não vai precisar de nada. Então, assim, as coisas vão vir facilmente, é só você aproveitar a oportunidade. Sim, a oportunidade veio, as situações veio. Mas aí entra você, a sua disciplina, o seu objetivo, o seu foco, a sua gestão de tempo nisso. Como que eu tô organizando a minha vida para me conseguir ter a constância? Porque a constância, ela não faz sozinha. E, né, trazendo uma reflexão sobre isso, até porque no dia 17 de maio, lá na jornada delas, nós vamos falar muito sobre isso. Eu já falei pra vocês, dia 17 de maio, né? Vocês estão todos sabendo aqui, mas a gente por que não perder a oportunidade de reforçar? Sabe o que me vem na constância? Hoje eu tava fazendo uma reflexão com uma amiga na hora do almoço. Sabe quando você tá tomando suplemento? Sim. Você vai lá no médico, tá faltando vitamina D no teu corpo. Aí o médico fala assim, olha, vamos suplementar, porque, né, a essa altura do campeonato, da vida, tem que suplementar. Aí você vai lá e toma, você vai tomar essa cápsula todo dia. Aqui, esse vidrinho tá aqui, você vai tomando. Você tá tomando todo dia. Aí você tá tomando, você não sente nada. Você vai vivendo sua vida. Aí você fala assim, eu tô tomando isso daqui, não tá fazendo muita diferença. Nossa cabeça, né? Para de tomar. Uhum. Para de tomar. Aí, é a mesma coisa a vida da gente. Você faz um planejamento. Você senta aqui comigo, faz o planejamento. De tal hora eu vou... Esse vai ser o meu horário. Esse horário vai ser a hora que eu vou fazer captação. Esse horário eu vou fazer meu financeiro. Esse horário eu vou isso. Esse horário eu vou fazer isso. Esse horário eu vou fazer... Você sai bonitinho. Aí você faz uma semana, 2. Aí vem as intercorrências, vem as urgências. Aí você vai sendo fiel à sua rotina. Mesmo tendo esses... Aí você fala assim, nossa, eu tô fazendo tudo direitinho, tá indo bem e tal, mas... vou ser um pouquinho desleal à minha agenda.
Aí você perdeu a constância. E é o que eu tô falando, quando você tá fazendo, dá uma falsa sensação que não tá acontecendo nada. Gente, é que tá tudo no Sob horário, controle. tudo sob controle. É muito engraçado isso. Eu até falo que depois de muitos anos eu fazendo tudo nessa constância, meu celular eu não tenho urgência. O índice de urgência da minha vida é muito baixo hoje em dia. E aí tem hora que eu abro meu celular e falo assim, nossa, ninguém me mandou mensagem. Aí eu falo assim, será que eu tô esquecendo alguma coisa? Será que porque tá tudo tão no horário, tudo tão às vezes organizado, que eu tenho dias que eu tenho uma sensação que tem alguma coisa errada. Eu falo, será que as pessoas esqueceram de mim? Né? E não é por isso, é porque como tá tudo organizado, tá tudo alinhado, não tem por que ninguém ficar desesperadamente atrás de mim. E uma das coisas, um ponto muito interessante nisso tudo, Vivian, que eu cheguei assim, uma conclusão assim, da minha experiência, que muitas vezes, quando você falta a constância, quando falta outros fatores, você acaba acostumando a gerenciar conflitos. Parece que a sua vida, ela só vai ter sentido se você estiver gerenciando conflitos. Uau, não tinha pensado nisso. E aí você começa a intensificar situações inconscientemente na sua vida. Porque se não tiver no conflito, não tô útil, não tá funcionando, não tá indo a minha vida. Então assim, então eu vou deixar igual você, aproveitando o exemplo como você disse, né? Eu vou deixar um dia de fazer tal coisa, e esse um dia acumulou várias outras coisas. E aí aquelas coisas foram acumulando, e dependendo do que acumulou, ela gera um problema muito grande para você. Mas que bom, gerou um problema, tem algo para gerenciar, para me resolver. Sou útil. Eu sou útil, tô precisando. Só que nisso aí eu sou útil, eu tô precisando, nós temos crise de ansiedade, um pico muito grande de estresse. Por quê? Às vezes, eu até falo às vezes pro meu marido, gente, por que a gente deixou pra última hora? Se eu tivesse feito isso antes, olha, a qualidade para resolver as coisas seria melhor. A nossa qualidade. André. Isso a gente esquece. Só que aí o problema é quando a gente tem essa reflexão, depois que aconteceu. E aí a ação. E a ação. Por isso que eu falo que às vezes parece que tem uma ponte que precisa ser feita entre o seu desejo e a sua atitude. Né? Que aí é na hora que a gente tem que ir criando essa ponte. Nossa, o meu desejo, nossa, eu quero muito ter constância, nossa, eu quero muito meu desejo, a minha gestão do meu tempo. E a atitude? Tem essa ponte. Como que eu vou construir essa ponte? Então, isso é algo que a todo momento eu tenho que ficar me questionando. Até porque, gente, as pessoas falam, mas eu não tenho diagnóstico ainda. Você é hiperativa, você é aquilo. Às vezes eu acho que é porque falta... pelo fato de você ser muito agitada em algumas situações, muito, assim, proativa, né? Em algumas situações muito impulsiva. Só que o problema é quando a gente é muito assim, mentalmente. A mente tá acelerada. Tá sempre acelerada, aquilo. Então, dá aquela sensação que se muitas vezes eu parar pra fazer aquilo, eu tô perdendo tempo. E não é. Com muito tempo de mentoria, que você vem me acompanhando, e aí a gente vai fazendo esse exercício, a gente vai mudando essa forma de pensar, aí vai mudando as nossas atitudes, e o primeiro de tudo, a gente tem que aceitar o que vai mudar, e se não aceitar, dá o primeiro passo. Verdade. E uma outra coisa que eu prezo muito, que eu vejo, que não é só a gente querer, muitas vezes a gente precisa ter um apoio espiritual. Perfeito. Não importa a religião que a pessoa tenha, não importa que religião que ela seja, mas algo que ela precise se apoiar ali espiritualmente para ajudar ela no seu processo. Porque tem processos que não é no nosso tempo. E aí é como se diz, como a gente vai se portar diante dos processos que é a nossa diferença. Nem tudo está sob o nosso controle, isso é muito importante. A gente sempre falou muito sobre isso aqui. Gente, o bacana da Adriana, eu conheci em 2022, exatamente. E quando a gente... Foi um evento bem legal que a gente, né, teve a oportunidade, que foi o Sou Empreendedora, né? E você fez também mentoria com a Dani, né, da Mamãe... Sim, né, Mamãe da Mãe Cafeinada. Maravilhosa, Dani Andrade, maravilhosa. E aí, o que acontece? Dentro de todas essas... Você vê como que a Adriana já busca, né, isso, né? Fazer gestão do tempo dela enquanto mãe, enquanto dentro do lar. Depois ela veio para fazer um movimento para cuidar da empresa dela, que é ela, né, que é o negócio dela. E ainda assim sempre está buscando fazer cursos, treinamentos, aprendendo ferramentas. E uma das coisas que eu quero muito puxar aqui para você falar para o pessoal que está em casa, você trouxe um ponto importante, que a gente precisa cuidar da gente primeiro.
E é essa inversão que faz muitas vezes nós estarmos onde nós estamos hoje. Como a gente inverte, o que acontece? Eu cuido de mim para depois cuidar do mundo. E o que é cuidar de mim? É cuidar da minha conexão com a minha espiritualidade, com aquilo que eu acredito, não importa o que seja. E aí depois eu venho cuidar de mim, cuidar do meu corpo físico, disso daqui que é meu, que é emprestado, mas é meu, né? Deus nos empresta enquanto nós estamos aqui. Então a gente tem que comer bem, a gente tem que dormir bem, a gente tem que beber água, a gente tem que comer direito, né? A gente tem que fazer atividade física, tem que cuidar realmente da nossa longevidade, da nossa mobilidade. Isso é um ponto. E aí, paralelo a isso, a gente também precisa cuidar do nosso intelecto, né? A gente precisa ter boas conversas, a gente fazer uma higiene mental, né? Parar de ver um monte de besteira, de coisas negativas que não nos levam a lugar nenhum e nos conectar a pessoas que fazem a gente pensar de uma forma diferente. Então, aí eu cuidei de mim, ponto. Agora eu vou pro segundo momento. Eu cuido dos meus, do meu entorno. Minha filha, meu filho, meu esposo, a minha casa, o meu lar, né? As outras famílias, né, que são minhas ainda, que é minha mãe, que é meu sogro, minha sogra, sei lá, as pessoas estão perto de você. Aí depois vem o trabalho e o mundo. Só que o que a gente faz? Inverte tudo. Aí a vida da gente tá a baguncinha que tá hoje, por quê? Por causa das nossas inversões. Mas nós estamos replicando modelos. A nossa mãe muitas vezes agiu assim, porque a nossa avó também agiu assim, e assim vai. Então a gente precisa, hoje a gente tem o quê? A informação a nosso favor, que nos ensina, e vários profissionais, graças a Deus, vão para cuidar de cada parte da gente. Lógico que, felizmente ou infelizmente, eu não sei, a gente não consegue em todos hoje, mas entenda o que está pegando fogo na sua vida naquele momento e priorize aquele setor, que é o que a Adriana faz muito lindamente. Só que aí, Adriana, chega uma parte da vida que a gente também precisa delegar algumas coisas, né? E a gente precisa das pessoas. E como é olhar para isso? Porque até então, eu sei que é um desejo seu, você sempre fala, eu tenho vontade de delegar isso, aquilo. Mas em que momento da sua vida você entendeu que era importante? Aprender a delegar ou aprender a falar não para algumas coisas? Bom, vamos começar primeiro com aprender a dizer não. Aprender a dizer não, eu comecei quando eu tinha 18 anos, quando eu comecei a namorar, e várias coisas foram acontecendo, que eu estudei fora, e quando eu vinha de férias, as pessoas já comprometiam todas as minhas férias. Uau, sério? Já fazia compromisso? Já fazia compromisso com todas as minhas férias. E aí, nesse processo, eu comecei a ter muitas responsabilidades na minha igreja, responsabilidades institucionais. E nessas minhas férias, às vezes eu dava cursos, eu fazia um monte de coisa, tinha retiro. E aí eu comecei a falar não. Falei, não posso. E aí foi começando a iniciar o processo de não. De falar bem assim, não posso. E aí o mais difícil não é só você falar não, é você não ter o sentimento de culpa. Né? Porque às vezes você fala não e aí você fica, poxa gente, nossa, mas realmente eu podia, e aí e o processo foi indo naturalmente, começou a ser um pouco libertador e as pessoas também começaram a aprender a respeitar as minhas decisões, as minhas escolhas. Tem alguns momentos que eu falo bem assim, tem algumas situações que às vezes eu sou meio egoísta, no sentido assim, eu tenho essa ideia, eu quero ela, eu vejo que não vai prejudicar ninguém. Não é algo que vá denigrir alguém moralmente, não vai denigrir ninguém fisicamente. Então, por que eu não posso fazer? Agora, se as pessoas não aceitam, aí já é um problema dela. Só que com o decorrer da vida, a gente esquece que muitas vezes nós fomos assim. E aí foram passando, aí quando eu me tornei mãe, aí o sentimento, todo mundo fala, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. E realmente, tudo que você faz, você acha assim que você está sendo uma péssima mãe. E depois vai indo, você vai recordando o valor que você tem, a sua história. Você fala, não, gente, é um processo, eu preciso me cuidar. E aí, na hora que a gente se torna mãe, aí é um processo que você vê que você tem dificuldade de delegar. Eu tive muita dificuldade de delegar como mãe, né? E aí você vê que essa delegação começa ali desde dentro de casa. E um outro ponto muito interessante, que quando eu iniciei falando que eu fiz teatro muitos anos, e a coisa muito interessante que tinha no teatro é que nós tínhamos momentos que nós éramos ator principal, tinha momentos que nós éramos ator coadjuvante, tinha momentos que a gente era figurinista e tinha momentos em que nós éramos diretor. Então, sempre trocava os papéis. E como você é diretor, aquilo você tem que corrigir, você tem que falar, você tem que brigar, você tem que delegar. Só que o mais difícil hoje, você parando para pensar, muitas vezes você delega. E uma das coisas que eu mais aprendi muito lá, tipo assim, você delega e confia.
E muitas vezes a gente não confia. E aí vai passando o tempo, você vai esquecendo esse processo que você tem que delegar e confiar. Eu pedi assim, eu quero assim. A pessoa, como ela conseguiu? Não sei. Mas ela tem que entregar desse jeito. E a gente vai, quando a gente sai daquele meio, você vai entrando em outro meio, você esquece de levar isso com você. E isso foi o que aconteceu comigo um pouco assim na maternidade, às vezes no meu ambiente de trabalho, né? E quando eu entrei assim como enfermeira, eu tive muita dificuldade no sentido por eu ser muito nova. Na época eu tinha 20 e poucos anos, a minha equipe, a maioria tinha senhores, né? Gente assim, mais velhas. Muito tempo de experiência. Muito tempo de experiência também. Fora isso, gente, tenham paciência com recém-formados, não sejam tão cruéis assim. E aí, foi uma fase assim que eu tive pessoas maravilhosas que me ajudaram muito nesse processo. Só que, como você tem aquele medo de errar, hoje eu tenho maturidade para dizer que esse medo de errar, esse sentimento de abandono, são crenças e bloqueios que se tem desde a minha infância. E eles vão refletindo na nossa vida. Hoje eu consigo falar com essa maturidade, eu consigo falar com essa propriedade, porque é um trabalho de autoconhecimento que eu venho fazendo há anos. Então a gente vai conseguindo vai entendendo as nossas dores, né? Por isso que eu falo que é difícil falar da gente, porque parece que quando eu tô falando sobre as minhas dores, parece que eu tô expondo as minhas fraquezas. E isso é difícil. Mas na verdade elas não são fraquezas, porque são algo que estão sendo muito bem trabalhadas. Sim, com certeza. Né? E no caso, aí vem esse outro problema de você delegar e confiar. E como você passa por situações de pessoas que elas não agem de boa fé, aí você se torna mais desconfiada ainda. Tem uma grande diferença. Aí vamos ver se você concorda comigo. Eu ouvi, não sei de quem que é essa teoria, mas é de alguém importante, que dessas coisas que a gente vai ouvindo, que existe uma diferença entre delegar e delargar. Me explique sobre. Eu achei super interessante quando eu vi isso, nunca tinha ouvido. O delegar é quando você ensina alguém, instrui alguém uma função e confia com que essa pessoa faça, com todas as orientações e com aquela verificação no dia combinado, no horário combinado. Quando você delarga, você entrega, mas você larga. Você não confere depois. Entendeu? Então, aí eu acho que existe um grande problema, porque quando nós estamos empreendedores e donos de empresas, empresários, a gente quer realmente achar pessoas que façam para a gente não precisar mais se preocupar. Mas aí eu acho que é o engano que nós temos. Infelizmente, a gente vai precisar se preocupar. A gente contrata pessoas boas naquela área. Às vezes, hoje, a gente contrata muito PJ para prestar serviço temporário pra gente. E que bom que tem esse recurso hoje, porque antigamente não tinha, né? Antigamente, você tinha que contratar funcionário, registrar toda aquela... E às vezes, você nem dava certo com funcionário. Então, era todo um custo operacional caríssimo ter uma pessoa. Então, hoje você pode contratar por serviço. Eu quero que você faça só isso pra mim. Você vai lá, a pessoa vai e paga. Você agora não gostou da pessoa, não contrata mais. Mas, ainda que você queira que a pessoa faça um serviço um dia, uma vez por mês, uma vez por quinzena, uma vez, sei lá, você tem que estar acompanhando. O nosso processo é de muito mais de gestão nesse processo. Quando você tem alguém que faça para você, você confere, você dá uma olhada, você tem que fazer reunião, você tem que estar verificando o que está acontecendo, se está dando resultado, se não está dando esse feedback para quem está. Então, eu acho que o maior problema não é nem passar para o outro, é porque nós não fazemos essa gestão, muitas vezes. Esse acompanhamento. E não é porque a gente não quer fazer. É o tempo, é a correria, né? Que é bonitinho, que eu acho horrível essa palavra, mas enfim, todo mundo fala. As outras prioridades que vão aparecendo e você vai passando na frente. Aí quando você fala, não, ele já sabe o que tem que fazer. Só que essa pessoa que tá lá, vai chegando uma hora que ela vai fazendo assim, vamos fazer de qualquer jeito mesmo, eu não sou corrigido. Tem muita gente que faz isso, né? Esse cliente daqui, ele não reclama mesmo, vou entregar desse jeito pra ele. Só que o reclamar, gente, muitas vezes, o fazer diferente, quando a gente cutuca, a gente que contrata, a gente tá fazendo, a própria pessoa que vai se melhorando como profissional, porque cada cliente chato que a gente fala, né, cada cliente um pouco mais enjoado, um pouco mais sistemático que chega, ele faz com que a gente seja um pouco mais o quê? Criativo, porque a gente tem que buscar coisas e a gente aprende coisas novas. Porque se a gente ficar na mesmice, a gente também não sai do lugar. Então, eu acho que é dos dois lados. Sim, aí, né, esse ponto. Só que tem um ponto muito importante que você falou, Vivian, que as empreendedoras, nós empreendedoras, muitas vezes não entendemos o que é uma gestão. E também tem um outro ponto muito importante, que quando a pessoa, você trabalha em parceria com ela entender também
o que é uma gestão e o que é uma parceria. Que tem muita gente que muitas vezes não aceita você fazer observações, você fazer apontamentos, você questionar ali. Então, assim, mas eu vejo que hoje é um mercado que está expandindo bastante. Tanto que se tem muitos cursos, tudo, né? Muita coisa para melhorar isso. E quando a gente vai entendendo o que é a gestão, é libertador. Tanto que eu falo mesmo assim, gente, eu precisei reviver a minha história, parecer uma máquina do tempo. Voltar, assim, tudo que eu fiz, tudo que eu conquistei, tudo que foi, e falar assim, gente, pra quê? Como que eu posso ter esquecido de tudo isso? E chegar na conclusão assim, gente, terceirizar é vida se você sabe terceirizar. Eu falava, não, gente, meu sonho é ter uma equipe, cada um faz uma coisa, eu vou lá, terceirizo, eu gerencio, você vai fazendo a gestão é vida. Porque você consegue ficar no comercial. Eu amo o comercial, gente, administrativo é um desafio. Tá certo. Entendeu? Mas a gente precisa saber até para você poder delegar. Se você não sabe como que você vai delegar, né? Mas é um aprendizado constante. E as pessoas também você aprende constantemente. Desde que você tem pessoas que têm o mesmo propósito. Eu falo que quando a gente trabalha em equipe, só não dá certo porque não tem que ser. Até você sempre aprende uma coisa, um trabalho em equipe, de forma harmoniosa, com todos o mesmo objetivo, cada um sabendo fazer, cuidando do teu quadrado, você só tem a triunfar. E o melhor de tudo, você fica bem consigo mesmo. Eu falo que um dos grandes desafios foi de saber cuidar do meu quadrado também. Às vezes a gente quer tanto ajudar o outro, às vezes a gente quer tanto assim, e a gente não entende que não está cuidando do nosso quadrado. É tudo muito delicado. Se a gente não tá em... Profundo, hein? Sim. Se a gente não tá em auto-observação, é tudo muito delicado. Tô olhando o tempo aqui, a gente não estourar, porque a gente conversa bastante, porque a gente gosta muito de trazer esse entendimento. Eu quero trazer 2 pontos, né, nessa conversa pra gente poder deixar isso aqui muito redondinho, porque esse podcast ele precisa ser redondinho. O primeiro ponto que eu queria trazer é a importância para você da mentoria. E em seguida, na mesma resposta, eu queria que você trouxesse a importância também, né, falando um pouquinho da mentoria, e em seguida falando da importância da comunidade, de estar em comunidade, que hoje nós temos uma comunidade aqui. Então, são 2 pontos que eu queria que você trouxesse meio que numa resposta só, porque eu sei que não tem como falar de conexão sem falar de Viva, e muitas vezes sem falar de Viva, sem falar sobre conexão. Então, eu queria que você trouxesse essa resposta, de uma forma sucinta, objetiva, mas aquilo que veio do seu coração. O que veio do meu coração é que a mentoria, principalmente a mentoria com a Vivian, para mim foi um total acolhimento. Foi um acolhimento que eu cheguei e decidi fazer a mentoria para ver a minha empresa. Eu preciso de ajuda desesperadamente a minha empresa. E foi a hora que você falou bem assim, como que eu vou ver a tua empresa se eu não ver você? E você fez com que eu me enxergasse como parte, sendo integrante ali da minha empresa. Então eu tive um acolhimento, uma parte assim muito humana. Eu senti assim, tinha momentos que as minhas dores não era a minha empresa, eram as minhas próprias dores, e ali você fez eu conseguir ter maturidade para lidar com aquilo, entender que nem tudo está sob o meu controle. E é uma coisa assim, uma forma de trabalho tão humana, que é muito diferente. Ela assim, é muito humana, onde você também respeita a particularidade de cada um, as suas escolhas, você dá um direcionamento. Eu falo assim que às vezes eu chegava aqui, assim, arrasada, muito, muito triste, desesperada. Você fechava toda a apostila e falava assim, pode falar, Adriana. E ali ia, e no decorrer daquela grande dor que tinha naquele momento, iam saindo projetos futuros, novos planejamentos, porque você via que realmente era a minha dor. E quando nós vamos conhecendo outras pessoas que também vão tendo outro trabalho, você vê que a sua dor é muito pequena. Às vezes a gente acha que um problema, ele é o fim do mundo. E quando você vai conhecendo outros, fala, meu Deus, obrigada, meu problema é tão pequeno. Aí você começa a ser mais grato também. A você ser mais grato. E você vai aprendendo. Uma das coisas que eu aprendi muito na minha vida é que nós sempre aprendemos muito com as pessoas ao nosso redor. Primeiro, os exemplos, eles arrastam. Então você aprende com os exemplos. Ou você aprende ali algo para você ser igual, né, aprimorar o que você já tem, ou você já aprendeu ali a não fazer aquilo. Algo que você não quer. O que você não quer. Então ali eu falo que o exemplo, ele sempre tem muito. E numa comunidade a gente tem muito isso. E às vezes você tem muita forma também de você retribuir o que você recebeu.
Falo que a melhor forma de você pagar o que você recebeu não é um dinheiro, é você ajudar o que está ao teu lado, o teu próximo. Verdade. Então ali, às vezes, a comunidade, você tem essa oportunidade. E fora que uma coisa mais interessante de tudo, às vezes a gente paga caro. E quando você chega aqui, você vê que aprende a mesma coisa de uma forma mais simples, objetiva, prática, tem uma simplicidade. Que eu vejo que você faz um trabalho de acessibilidade. Eu não preciso ter dinheiro, eu não preciso ter ali, nossa, tá muito bem de vida, para poder me dar a oportunidade de conhecer. Eu acho que assim, todo mundo precisa ter uma experiência. Isso é a minha experiência, é o meu relato. Tem gente que tem aversão à mentoria, aquilo, mas primeiro você viva, tenha a sua experiência. Se não deu certo com aquele, procure um outro. É igual terapeuta, um psicólogo, um médico, qualquer outra profissão. Mas nós temos que nos permitir. E eu vejo assim que eu me permiti e você teve situações que foi favorável para que eu conseguisse me permitir. É uma coisa muito interessante que eu falo. Às vezes eu olho as minhas fotos, eu vejo assim, gente, eu tava ali nos meus piores momentos. E na minha pior fase, ela fez e permitiu que eu vivesse coisas que eu nunca iria correr atrás para fazer acontecer. Eu falava, não, vou ter que ir. Sorria e acene. Sorri e vai, né? Sorri e vai. Que lindo, gente. E é muito bacana ouvir, sabe, Adriana? Porque é o que você tá falando. Você vive ali no momento seu, da mentoria, as suas dores. E as suas dores, elas refletem na tua produtividade. Não tem como. A tua empresa, o teu negócio, ela é você, mulher. Então, se você não tá bem, como é que teu negócio tá bem? Eu falo isso muito em casa. Eu falo, olha, eu preciso de um dia para me descansar, para me desligar, porque amanhã eu vou precisar de muita energia. Porque amanhã eu vou ter que falar com muita gente, porque amanhã eu vou em muitos lugares. Então eu preciso descansar, porque amanhã eu preciso estar 100%, eu preciso estar bem. Eu não posso ter esse tipo de preocupação. E eu converso muito isso lá em casa. Eu falo, olha, gente, esse final de semana eu vou dar uma desacelerada, eu vou ficar quietinha, porque essa semana vai ser uma semana que vai exigir muito de mim. Então, por quê? Porque a empresa sou eu. A empresa, o atendimento quem dá sou eu, o comercial quem faz sou eu tenho pessoas hoje que me ajudam em um serviço ou em outro, eu tenho, graças a Deus, mas são serviços pontuais, não é uma pessoa que faz tudo o tempo todo pra mim. Eu tenho uma pessoa que faz um serviço aqui, eu contrato uma outra pessoa pra fazer um servicinho ali, mas a grande parte ainda sou eu. E a minha disposição e minha energia em fazer depende de mim. Então, eu falo isso pra todo mundo. E viver em comunidade é sobre isso. É a hora que a gente chega. Eu nem queria ter vindo. Só vim mesmo que eu já tinha combinado. Aí você chega aqui, você encontra uma pessoa, você se depara. Segunda-feira teve um relato muito bonito na nossa roda de conversa, que é um dos movimentos do Conexão Delas. E a gente fez uma dinâmica de dupla. E aí uma dessas, até foi a Giovana que falou, Vivian, hoje era um dia que eu não queria ter vindo. Ela falou, eu não estava animada. E aí, só que eu já tinha prometido pra você que eu vim. Eu vim porque eu tinha prometido pra você. E aí, quando acabou a dinâmica, ela falou, que bom que eu vim. Era pra eu ter vindo, que bom que eu vivi esse momento. Então, aquele momento de escuta, de fala, de você, né, se colocar ali no lugar de acolher alguém, mas ao mesmo tempo dessa pessoa acolher você, porque ela tem problemas, às vezes, muito parecidos com os seus, vivido em outras casas, com outras famílias, e aí você fala assim, calma, eu não tô sozinha nesse barco, o mundo não tá acabando. Né? Então é muito sobre isso e esse transbordo. Eu dou uma melhoradinha aqui numa coisa, o que eu faço? Eu transbordo, eu ensino outra pessoa. Eu sempre falo isso pra vocês, é tudo que eu aprendo, eu vou lá, sintetizo, eu tenho uma habilidade de sintetizar. Eu descobri isso tem pouco tempo, assim, eu sempre soube, mas não sabia que isso era uma habilidade. Depois eu descobri. Então eu sou aquela pessoa que eu ouço toda uma história, todo um contexto e eu consigo explicar. De uma forma sucinta, se quiser com detalhes, tem a versão com detalhes e sem detalhes. Eu sempre pergunto, qual versão você quer? E eu consigo entender que dentro da comunidade isso acontece com bastante frequência, né? A gente vem, a gente vive contextos, aí a gente traz de uma forma resumida e ajuda o outro. A gente vai lá e faz aqui às vezes ninguém consegue em todos os cursos, né, gente? Então, uma fez um curso lá de vendas, ou uma fez um curso lá de comunicação, a outra fez uma imersão. Traz alguma coisa importante, compartilha com alguém que está precisando. É muito legal isso, muito bacana. E, não menos importante, agora é a hora de você
faturar. Brincadeiras à parte, mas assim, das pessoas, quem quiser te procurar, quem quiser saber um pouquinho mais do seu trabalho, quem são as pessoas que você atende, quem é esse público que pode te procurar? Tem um público específico? Não tem? É homem, é mulher, é família, é criança, é idoso? Então, quem são as pessoas que podem procurar você? Né? E se pode ser uma pessoa que nunca mexeu com isso, não sabe nem como é que funciona. Se você ensina, se você não ensina. Porque eu sempre falo que a gente tem que falar para quem tá lá do outro lado precisando da gente. E muitas vezes quem tá lá precisando da gente não sabe nada do que a gente faz. Eu sempre falo isso para vocês, o óbvio precisa ser dito, né? Sim, então eu queria que você trouxesse para quem tá nos acompanhando um pouquinho dessa parte mais prática da Adriana, da venda da Adriana, do que a Adriana oferece. Eu atendo todos os tipos de pessoa. Casado, solteiro, viúvo, todos os tipos. Independente do estado civil, vamos bem dizer. Passou de 18 anos, Passou de 18 anos, tá? Ser maior de idade. E tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Importante. Né? Porque o que eu não consiga atender, tem meu grande parceiro, meu esposo, ele dá continuidade no trabalho. Então a gente trabalha muito assim em conjunto, né? Sim. Nesse sentido. E a gente tem muita ética também profissional. Coisas que é dele não vem, coisa que é minha também não vai. Entendi. E assim a gente trabalha. Nós damos todo esse atendimento nessa parte de consultoria de benefícios que tem tanto na sua parte do seu patrimônio, da sua vida, da sua saúde, tudo que tem, a gente dá esse acompanhamento e a gente faz a pessoa ter uma noção, esse checklist mesmo. E se ela não entende ainda a importância disso, que ela nos dê a oportunidade de conhecer. Porque ela vai entender com que eu trabalho, eu tô ali dentro daqueles imprevistos ali que acontecem na sua vida. Quando os imprevistos ele acontecem, o que nós normalmente a gente faz quando tem um imprevisto na vida? Ou a gente se descapitaliza, vai lá, se desfaz os patrimônios da reserva financeira, ou a gente se desequilibra totalmente. Faz empréstimo, pega dinheiro emprestado. Desonra confusão. com nossos compromissos na parte no Sim. presente, com as despesas fixas, variáveis. Por quê? Porque surgiu o tal do imprevisto. Então, eu estou aqui para te ajudar a organizar os seus imprevistos. E uma coisa interessante que a Adriana me E a tirou... consultoria de graça, tá, gente? Exatamente. E a Adriana me ensinou uma coisa muito importante no dia que ela me atendeu, que é assim, muitas vezes a gente não quer investir num seguro, em alguma coisa assim de planejamento, porque a gente pensa que é um dinheiro que a gente não vai usar, ou quem vai usar é quem vai ficar, né? Que a gente fala assim, só se eu morrer, né? Hoje não é assim, já foi assim no passado. Eu sei que muitas pessoas ainda têm essa ideia pré-concebida, não é assim, tá? É um benefício que realmente depois de um tempo, se você não usar, tem um monte de coisas que você pode, né? Tem um valor que você consegue resgatar ou pode usar em algumas coisas, Sim. né? Então tem muitas coisas que, por isso que eu falo, tem que sentar e conversar com ela, tem que entender, porque tem coisas que você nem imagina. E é bom, é muito bom. Sim, é muito bom mesmo. Porque aí você vai ter aquela tranquilidade financeira e aquela tranquilidade até psicológica mesmo. Com certeza. De que algum imprevisto acontecer, eu não preciso me preocupar. Sim. É igual aquela história que a gente fala meio assim, se seu carro tem seguro, você estaciona ele em qualquer lugar. Porque se for roubado, você sabe que não tem um problema. Mas se seu carro não tem seguro, menino... Já fica no medo. Você já não fica tranquilo. Isso é só um exemplo pra gente ver o quanto nós temos algo que tá ali dentro dos nossos imprevistos, ele dá uma tranquilidade. Ele dá uma tranquilidade emocional, uma tranquilidade financeira. Então, se vocês precisarem, eu estou à disposição, tá? A gente faz essa consultoria de forma gratuita. E meu Instagram é adriana.fontes3. Sim. E também tem meu telefone 65-99264-4551. Isso aí. Podem estar me chamando no WhatsApp. A gente vai deixar aqui na legenda também, a gente vai postar nos stories do Instagram, segue ela no Instagram. Ela não é tão presente na vida digital, eu puxo bastante a orelha dela, mas mandou mensagem, ela responde. Daí você não precisa ter preocupação, que a Adriana ela é responsável demais em relação aos compromissos. É um tempo de qualidade, gente. E eu de verdade, mesmo que você não vá fazer isso agora, entra no teu planejamento. Quando eu conversei com a Adriana, falei, Adriana, eu achei muito interessante, eu vou me organizar para isso acontecer. E aí eu até, trazendo um exemplo, eu conversei com a Maria Amanda sobre isso mês passado. Que a Maria Amanda é nutricionista, né? Eu tô falando porque eu conversei com você e conversei com ela. Falei, Maria Amanda, eu preciso melhorar, o que eu preciso melhorar agora? O meu planejamento de alimentação.
eu passei um tempo organizando para eu ter constância na atividade física. Hoje eu tenho. Então, primeiro eu precisei lá atrás entender, depois eu comecei a colocar em prática, aí eu não conseguia ter constância, eu parava, eu ia, mas eu não parei de ir. Então, hoje eu tenho uma constância muito melhor, aí agora eu entendi que eu preciso, já estou acostumada com a atividade física, já é algo que não me pesa tanto, vou melhorar a alimentação. Então, eu vou sentar com ela, vou entender a importância, vou montar um planejamento, no primeiro momento, possivelmente, eu vou fazer igual atividade física, né, eu vou começar a entender, aí que eu vou começar a colocar na minha rotina, eu vou fazer um bom para aquilo ser sustentável. O que é sustentável, ele não é de uma hora para outra. Sim. Então, eu preciso primeiro entender, e aí eu tô trazendo a comparação para vocês entenderem que esse trabalho que a Adriana faz, vem o primeiro momento de esclarecimento. A pessoa precisa entender, aí ela vai embora, ela vai pensar, ela vai entender de que forma aquilo realmente vai impactar na vida dela, e aí depois ela começa a colocar isso como uma verdade para ela. Então esse é o trabalho que a Adriana faz, gente. Não é um trabalho, como eu disse, não é um trabalho que você vai lá e pega na prateleira e vai embora, mas é um trabalho para você repensar o seu futuro, né? Principalmente repensar o que são os seus valores, o que é importante para você quando as coisas não derem certo, o que você quer que seja valorizado ou que seja priorizado quando alguma coisa não sair conforme o nosso planejado. Principalmente nós, empreendedores, precisamos muito disso. Dri, gratidão. Obrigada. Viu? Nem foi tão dolorido assim. Quase uma hora de falando já, ó. Exatamente, quase uma hora falando. Mas te agradecer por você ter quebrado essa barreira, né? E aceitado esse convite e estar aqui, ter falado tão bem da tua vida, de uma forma muito simples, ter se aberto, ter compartilhado muitas coisas interessantes e falado um pouco do trabalho tão lindo que você faz, tão apaixonante, porque você gosta de falar sobre isso. Quando você vai falar, assim, a gente percebe o brilho nos olhos, né? E que Deus continue abençoando você, sua família, seu propósito, seus clientes, né? E que venham mais e mais pessoas para sua vida e que a gente continue junto, caminhando por muitos e muitos anos, tá bom? Isso sim. Obrigada, viu, Vivian? Muito obrigada pela oportunidade, como eu disse no início. E eu desejo o mesmo para você, que Deus continue abençoando a sua família, você também, tá? Que não deixe essa chama apagar. A gente sabe que a missão, ela é muito árdua, né? A gente vai plantando, e tem coisas que é no seu tempo, no seu processo, e a gente tem que estar se preparando, né? Amém. Gratidão, Nicole, que nos acompanhou hoje aqui. Gratidão, Hugo Farias, por estar sempre, né, dando aí suporte para todas nós, né, para todos os nossos projetos, todas as nossas ideias, né? Gratidão, família, conexão delas, da qual a gente é apaixonada e todos os dias estamos juntas e conectadas de alguma forma. A você que nos segue aqui nesse canal também, muito obrigado e até a qualquer momento.